Glória a Deus. Estou de volta. Sou o pastor Van e estamos aqui para dar continuidade. Estou aqui para dar continuidade a este alimento, o alimento da alma, o alimento do nosso espírito. Amém? É o pão vivo, que é a palavra, o pão vivo, que é a ceia, né? A ceia do espírito, que é a palavra de Deus. Mateus 4, versículo 4. Amém? Então, dando continuidade aos últimos dias, que é o nosso tema, né? Os discípulos presenciaram, vivenciaram os últimos dias, esta expressão eschatos hemera, que são os últimos dias. Aqui em Hebreus, no estudo passado, eu falei sobre Atos capítulo 2, versículo 14 ao 17, que quando uma profecia de Joel que se cumpriu ali no dia de Pentecostes, justamente já do meio para o fim dos últimos dias daquela era, daquele aion. De tanto eu falar aion, né, Cicleia, né, oikomene, cosmo, você está aprendendo um pouquinho grego, assim como eu, um pouquinho, né? A gente vai aprendendo e pouquinho em pouquinho a gente chega lá, a gente vai ter um entendimento, né? E vai saindo deste mundo religioso para a glória de Jesus. Então o texto que está aqui, Hebreus capítulo 1, versículo 1, que diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós, falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Então, eles, os discípulos, estavam vivenciando os últimos dias daquele aion, daquela era, daquele mundo. Então, quando se diz na escolinha dominical, você lá naquele banquinho sentadinho, escutando o pastor pregando, ensinando sobre os últimos dias, quer dizer, nós estamos vivendo os últimos dias, né? Os últimos dias são chegados, né? Irmãos, cuidado, o tempo é mau, né? Os dias são maus, estamos nos últimos dias. Isto é verdade, pastor? Não, isto não é verdade. Não estamos vivendo os últimos dias e nós não iremos passar pelos últimos dias. Eles, os apóstolos e Jesus vivenciaram os últimos dias daquele aion, daquela era, daquele mundo. Então, a vinda de Jesus, do Filho do Homem, ou parousia, que é a vinda, a presença de Jesus, ou do Filho do Homem, teve como o objetivo, Jesus veio no último dia, em 70. Ali foi o último dia daquele aion, daquela era, o último dia. Então teve como objetivo a vinda do Filho do Homem. Julgar a Israel, fazer juízo sobre Israel, a destruição do Estado judaico e encerrar a antiga dispensação judaica, ou, por fim, ao mundo judaico. Então, esse período de últimos dias, que foi do nascimento de Jesus até o ano 70, com a queda do templo, é dado os últimos dias daquele aion, daquela era do mundo judaico. Então Jesus veio para trazer juízo. Você vê isso lá no Apocalipse de Lucas capítulo 21. Né? E todo o livro do Apocalipse, ele fala sobre a sentença
de Deus, de Jesus, ao povo de Israel, aos judeus, né? Com o princípio de dores, o estudo está lá, você pesquisa lá o princípio das dores, você vê a grande tribulação e você vai ver a vinda de Jesus em juízo e no ano 70, com sinal a queda do tempo, ok? Então, antes de dar início, de dar continuidade, eu quero que você me ajude em oração em primeiro lugar, dá um like, compartilha e se inscreva no canal. Amém? Graças a Deus, o canal está crescendo. Não que o canal cresça, mas que esta semente chegue aos corações que estão duvidosos, né? Que são opressos pela religião, que alguns pastores que ainda estão presos pela instituição, pela placa da igreja, pelo dízimo da lei, né? Então, se você está preso à religião, à placa da igreja, você não vai entender, você não vai aceitar, você não vai compreender, né? Então, você tem que se desprender da placa da igreja, da religiosidade, né? Você tem que crer, buscar, pedir a Cristo, né, a libertação religiosa, que nesses dias atuais, né, e ela tem mantido as mentes presas, né, justamente nos erros teológicos, como a petição do dízimo, batismo de águas, apresentação de criança no templo, óleo ungido, correntes de consagração de jejum, né? A igreja opressa pelo diabo, né? Isso tudo, Jesus consumou isso. Isso não é para os nossos dias, isso não é para a igreja atual. E nem estamos nos últimos dias, a grande tribulação está estourando, né? O anticristo está chegando, o falso profeta, a besta. Então, olha, vai haver catástrofe, vai morrer muita gente, e uma série de coisas que a religião evangélica usa para prender você. Então, é tempo de libertação pela graça, pelo favor de Deus, pela unção do Espírito de Cristo em nossas vidas. Amém? Compartilha. Dá um like aí, aperta aí, dá um like. Está crescendo, para a glória com a tua ajuda. E em primeiro lugar, ora pelo teu irmão, Pastor Van, que sou eu. Amém? Então, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós, falou-nos nesses últimos dias, pelo Filho. Agora, aqui comigo. Veja que a expressão, os últimos dias, eles tinham tanta convicção, tanta certeza de que eles estavam vivenciando. Eles quem? Nós não. Eles, os discípulos, estavam vivenciando os últimos dias, que eles alertavam a igreja, né? Eles orientavam aos irmãos, a igreja da época dele, daquele aion, daquele mundo, aos judeus, que eles estavam vivenciando os últimos dias. Então, nós acreditamos que tenha sido Paulo, o escritor aos hebreus, por causa da aproximação de 1 Coríntios, da carta a Roma, e uma série de outras coisas, né? Por causa da escrita, do grau de conhecimento que esse autor aos hebreus manifestou na escrita, na sua escrita. Então, nós cremos assim. Mas a carta aos hebreus, ele fala sobre os últimos dias. Então, veja que eles estavam vivenciando, né? Eles tinham esta certeza, eles eram contagiados, né, de que estavam vivendo os últimos dias da sua era, daquele mundo, daquele aion. Então, Jesus veio para cumprir. Jesus não poderia vir depois daquele aion, depois daquela era. Por quê? Porque todas as profecias que foram feitas de Isaías, Jeremias, Daniel, todas as profecias, as escatologias, né, teriam que foram escritas
a Cristo, então teria que ser cumprido naquele aion, naquela era, naqueles últimos dias. Nós vamos ver isso aqui. Aguenta mais um pouquinho aí, tá certo? Nós vamos ver tudo isso, que as profecias se cumpriram ainda naquela era, ainda naqueles últimos dias que eles, os discípulos de Jesus, Pedro, Paulo, João, Tiago, Mateus, eles passaram, vivenciaram os últimos dias daquela era, ok? Então, a presença, parousia, a segunda vinda de Jesus, né, que a igreja, a religião evangélica está esperando no ano 2000 e não sei quanto mais para frente, né, um ano incerto, um ano que nunca vai chegar, porque ele veio em 70 com o sinal da queda do templo, ali foi o grande sinal da sua vinda, fazer juízo a Israel, aos judeus. Então a presença de Jesus, do Filho do Homem, né, ele teve como principais objetivos foi julgar a Israel, a destruição do Estado judaico. Ele veio destruir o Estado judaico, que era o mundo dos judeus, né, a destruição daquele mundo, do Estado judaico, e encerrar a antiga dispensação judaica ou por fim ao mundo judaico. Então ele veio com esse objetivo, com esses objetivos e outros, mas esses foram os principais, ok? Então é tão verdade que em Mateus capítulo de número 24 e o versículo de número 14, olha só. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Aí eu lhe pergunto, você tem um estudo aí? É só você pesquisar aí, tem um estudo. O evangelho do reino já foi pregado. Pergunta lá na escolinha dominical e diga assim, pastor, sinceramente, seja honesto, o evangelho do reino já foi pregado? Ele vai dizer, não porque ainda tem uma janela 1040, porque ainda falta os índios, as índias, os filhos dos índios, os netinhos dos índios, não porque ainda falta milhares e milhares de milhões de pessoas, né, espalhado no mundo todo. Não, calma, irmã, não assista aquele pregador chamado vão, o pastor vão. Você está assistindo demais, você já está vendo demais. Então, ele está sendo desonesto. O evangelho do reino já foi pregado? Sim. Este evangelho do reino já foi pregado? Sim. Se você quiser, eu lhe repasso todos os versículos que foram pregados. Daqui a pouquinho, aguenta aí. Então, este evangelho do reino teria que ser pregado a todas as nações da época oikomene, o mundo habitável, o mundo dominado por Roma, certo? Pelo Império Romano. E então, quando este evangelho fosse pregado, viria o fim, né? Telos, fim, sintileia, o fim, a consumação chegaria. Então, a volta de Jesus, o Filho do Homem, teria que ser exatamente no fim daquela dispensação, para que se cumprisse tudo nele. O último inimigo a ser derrotado seria a morte. Ele venceu a morte, certo? O último inimigo seria a morte. O último de uma escala de inimigos teria que ser vencido, e ele venceu naquele aion quando ressuscitou. Ok? Então, a volta de Jesus, o Filho do Homem, teria que ser exatamente no fim daquela dispensação, daquela era, daquele aion. Vamos ver comigo alguns versículos, rapidamente, para a gente ver aqui. 1 Coríntios capítulo 1, e o versículo de número 8, olha só. O qual vos confirmará também até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que segurança, né? Os discípulos, aqui é Paulo, a igreja de Corinto, que segurança eles passavam
para os seus contemporâneos irmãos de que a vinda de Jesus estava próxima, né? Ali aquelas duas palavrinhas enguis, né? Do grego itarros, tarris, né? Estava próxima, era logo, era já. Então, o qual vos confirmará também até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia, para eles serem, eles, nós não, para eles serem irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Estava muito próximo. Agora, capítulo 15, ainda de 1 Coríntios, e o versículo de número 23. 23, olha só. Mas cada um por sua ordem, Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo. Quando? Na sua vinda. Isto aconteceu em 70. Jesus veio e consumou esta maravilha, né? Ressuscitando lá e tirando, certo? Tirou quando ele ressuscitou do Hades, e todos agora que morressem em Cristo não iam mais para o mundo dos mortos, não ia mais para o mundo, para o Hades, mas agora iria para onde? Para as regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, mas cada um por sua ordem, Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda, ok? Então, a vinda de Jesus estava muito, muito próxima para os discípulos e para Paulo. 1 Tessalonicenses, vou lançar aqui mais uns 2 versículos. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, e o versículo 19. Olha só o que diz 1 Tessalonicenses 2,19. Porque qual é a sua esperança, ou gozo, ou coroa de glória? Porventura não o sois vós também diante de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Paulo estava dizendo à igreja, há 2000 anos atrás, que Jesus estava voltando. E que ele realmente voltou em 70. Né? Mas a igreja, a religião evangélica, distorceu um pouquinho e lançou para milhares e milhares de anos, deu a incerteza. Paulo disse que não, porque qual é a nossa esperança? Para eles, ou gozo, ou coroa de glória. Porventura não sois vós também diante de nosso Senhor Jesus Cristo, em sua vinda. Olha aqui, que maravilha, que despertar para a vinda de Cristo Jesus. Também, no capítulo de número 3, né, vamos para mais este versículo, e o versículo 13, capítulo 3, versículo 13, de 1 Tessalonicenses, para confirmar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Para que sejais, Paulo estava aplicando essa esperança à igreja atual, à igreja dele, não a nós. Para que sejais eles lá, certo? Na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E a reunião deles, né, com o seu Senhor Jesus Cristo. Então, podemos também ainda, eu posso ainda citar para você fazer na sua leitura, na sua Bíblia, certo? Você vai ver ainda 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 15, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 1 e 9 e 8, perdão, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 1 e 8, Tiago, capítulo 5, versículo 7, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 16, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 4 e o versículo de número 12, e 1 João, capítulo 2, versículo 28. Eu vou aqui, eu quero ler essa 1 João. Olha a expressão de João, 1 João, capítulo 2, versículo de número 28. Olha só a expressão de João sobre os últimos dias, sobre aquele aion, né? E agora, filhinhos, permanecei nele, em Cristo,
para que quando ele se manifestar, a esperança que eles tinham. Olha a esperança que eles tinham da vinda de Jesus. Não é como a nossa, não é como a igreja, a religião evangélica ensina. É uma esperança, é uma esperança fria, uma esperança vazia, é uma insegurança que a religião evangélica deixou, né, para os crentes nos dias de hoje. Eles não. Eles tinham convicção de que Jesus estava voltando logo, de que a volta seria em 70. Eles não sabiam o dia e a hora, porque Jesus disse, vocês não sabem o dia e a hora. Dia e hora. Mas os tempos, eles sabiam que Jesus deixou. E Jesus disse mais, não passará esta geração. Naquele contexto, era a geração deles, de contemporâneos. Não passaria sem que tudo acontecesse. O quê? Princípio de dores, grande tribulação e a vinda do Filho do Homem. Aí João diz, e agora, filhinhos, permanecei nele, em Cristo, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda em juízo, né, para transformá-los, arrebatá-los e estar com Cristo no seu reino inabalável, eternamente, para onde nós iremos lá após a morte, quando recebermos um corpo glorioso para a glória de Jesus Cristo. Então veja que a segurança que eles tinham de que aquele fim do mundo estava se acabando, aquela era, ok? Agora, eu quero que você leia comigo esses dois textos aqui de Mateus, capítulo de número 13, Mateus capítulo de número 13 e o versículo de número 40. Olha só. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste século. Não é na consumação de um século futuro, não. É na consumação deste século, do século que eles, os discípulos, estavam presenciando, estavam vivenciando. Eles passaram pelos dias finais dos séculos dele, daquele mundo, daquele aion. Então, assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste século. Então, na escatologia atualizada, minha, né? Nós vamos traduzir esse texto da seguinte forma, na escatologia atualizada. Vamos atualizar esse texto, ok? Vamos lá. Seria o seguinte, assim como o joio foi, porque esse texto já é passado, foi para eles lá, eles vivenciaram isso. Assim como o joio foi colhido e lançado no fogo, assim assim aconteceu na consumação ou no fim daquele século. Ok? Entendeu? Assim como o joio foi colhido e lançado no fogo, assim foi ou assim aconteceu na consumação ou no fim daquele século. Ou, desta outra forma, assim foi quando aquela era, a era deles há 2000 anos atrás, aquela era, aquele século, aquele fim de mundo, ou aquele sistema religioso mosaico terminou, ou o fim veio quando não restou, quando não sobrou, quando não ficou mais nada deste mundo. Entendeu? Então, este mundo teria que passar. Para quê? Por que teria que passar, pastor? Para que pudesse ressurgir, para que fosse estabelecido o mundo vindouro. Quer saber sobre o mundo vindouro? Aguenta aí, daqui a pouquinho. Então esta era passou,
este fim de mundo passou, esta consumação chegou para nós. Não, para eles. Para eles, para os discípulos, para aquela igreja dos discípulos de Pedro, de Paulo, de João, de Tiago, ok? Então seria, não poderia restar mais nada, mas ainda tinha uma coisinha de pé. No tempo de Pedro, de Paulo, de João, tinha algo de pé ainda. Tinha algo que Jesus precisava derrubar para dizer, acabou-se. Acabou o mundo dos judeus. O quê? O templo, que só caiu em 70, ok? Então, aquele mundo, eles perceberam que o mundo judaico, a religião judaica, o sistema judaico de sacrifícios, de cerimônias, né? De ordenações, acabou, findou, chegou no fim com a queda do templo em 70. Vamos para outro texto. Vamos ver aqui como ficaria esse texto de Mateus ainda, e o versículo de número 24 e o versículo 14. Olha só. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Na minha tradução da escatologia atualizada, eu vou atualizar este versículo, certo? Vamos atualizar este versículo. Como é que ficava? Como fica este versículo na escatologia atualizada? Seria o seguinte: e foi pregado o evangelho do reino a todo mundo, para o testemunho daquelas nações. E isso foi o fim, ou tudo foi terminado. Eita maravilha! E foi pregado o evangelho do reino a todo mundo. Foi pregado, pastor? Seu pastor, na escolinha dominical, nunca ensinou isso a você, não? Que este evangelho do reino já foi pregado em todo mundo? E foi para testemunho de todas as nações? E o fim chegou? O fim daquela era, o fim daquele mundo, o fim daquele aion acabou? Que Jesus veio em 70? Seu pastor nunca ensinou isto? Não. Vamos ver aqui. Vamos ver se foi pregado o evangelho do reino a todo mundo. Tem um estudo sobre isso. Mas eu vou citar aqui, olha só, se foi Romanos. Vamos ver se este evangelho foi pregado a todo mundo. Romanos, capítulo 10, versículo 17. Romanos, capítulo 10, 17 e 18, que diz: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus, ou de Cristo. Mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até aos confins do mundo. Diz lá para o teu pastor da escolinha dominical. Olha agora, Colossenses. Vamos para Colossenses. Colossenses capítulo de número 1. Colossenses capítulo do número 1, versículo de número 6. Colossenses 1, 6. Que já chegou a vós, como também está em todo mundo. Vamos para o 5 para a gente entender. Por causa da esperança que vos está reservada nos céus, do qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouviste e conheceste a graça de Deus em verdade, que já chegou a vós, como também está em todo mundo o que? O evangelho da verdade chegou em todo mundo. Agora, Romanos
Eu vou rapidinho porque você tem esse estudo aí. Romanos capítulo 1 e o versículo de número 8. Primeiramente, dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo, acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciado a vossa fé. Aonde? Em todo mundo. Em todo mundo. O evangelho do reino seria pregado a todo mundo. Então viria o fim. Paulo disse que o evangelho foi pregado em todo mundo. Ok? Então, você vai ler ainda Atos, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 17. Atos, capítulo 17, versículo 6. Atos, capítulo 25, Atos, capítulo 24, versículo 5. E Colossenses, capítulo 1, versículo 23. Esse eu faço questão de ler com você. Colossenses, capítulo 1, e o versículo de número 23. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho, que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu. Foi ou não foi? Foi ou não foi? Isto é graça. Isto é revelação que a religião esconde para que você não seja liberto. Olha só, capite comigo. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado, foi passado, pregado a toda criatura que há debaixo do céu. Continue aí na mente. Foi pregado a toda criatura debaixo do céu. Foi pregado a toda criatura debaixo do céu. Paulo diz que foi pregado. Jesus diz, e este evangelho do reino será pregado a todo mundo. Paulo diz que foi pregado a todo mundo. Foi ou não foi? Então, na minha escatologia atualizada, eu vou atualizar esse versículo, que diz assim, e foi pregado, segundo Paulo, e foi pregado o evangelho do reino a toda criatura debaixo do céu. E foi pregado o evangelho do reino a todo mundo, para testemunho daquelas nações. E isto foi o fim. Então virá o fim. E isto foi o fim, ou tudo foi terminado. Se ligou? Pegou agora? Ok? Então, o fim do mundo estava chegando. E eles estavam nos últimos dias. Eles quem? Os discípulos. Os discípulos. O fim do mundo estava chegando. Jesus e os discípulos estavam vivendo os últimos dias daquela era judaica. Agora, isso aqui é para você não desvie seu pensamento agora. Por que teria que ser pregado? Olha só. Por que teria que ser pregado o evangelho a toda criatura naquele mundo? Porque eles estavam passando os últimos dias. Por que foi anunciado os últimos dias? Porque todos os sinais, todas as profecias teriam que ser cumpridas em Cristo naquele mundo, naquele aion, naquele final de dias. Porque houve a grande tribulação ainda naquele aion, no final daquele mundo. E porque Cristo teria que vir, né? Porque Jesus veio, né, ainda no último dia daquele mundo, daquele aion. Por quê? Sabe por quê? Por causa disso aqui, ó. O fim do mundo estava chegando. Jesus e os discípulos estavam vivendo
os últimos dias daquela era judaica. Teria que acabar. A lei não poderia sobrar nada. Nem o templo poderia ficar de pé. Teria que acabar tudo naquela era. Tudo naquele aion. Tudo daquele mundo teria que ficar pedra sobre pedra. Teria que ter um esquecimento. Eles teriam que acabar com tudo. Deus teria que acabar com tudo. Ok? A lei teria que passar. Por quê? Porque eles estavam inaugurando uma nova era. Isso aqui, ó, acaba com o sistema religioso. Eles estavam inaugurando uma nova era, uma nova dispensação. Jesus estava inaugurando com os discípulos uma nova dispensação, um novo mundo. Um novo mundo. Por isso que aqui tem, será pregado em todo mundo. Então virá o fim. Então virá o fim daquele mundo, o fim daquela era, o fim daquele sistema mosaico religioso, o fim da lei, o fim dos sacrifícios, o fim das ordenanças, o fim das cerimônias. Estava chegando no fim. Eles estavam nos últimos dias. O último dia daquela era foi em 70, com o maior sinal que acabou com a queda do templo. Então, eles estavam inaugurando uma nova era, uma nova dispensação, um novo mundo, ou o mundo vindouro. Eu lhe pergunto, você já ouviu falar na escolinha dominical sobre o mundo vindouro? Já? Você sabe o que significa mundo vindouro? Se Jesus inaugurou o mundo vindouro, de maneira nenhuma poderia sobrar algo do mundo passado. Entenda isso. O mundo judaico dos judeus teria que sucumbir, acabar, findar, terminar, consumar, para que chegasse, para que fosse apresentado o mundo vindouro. Mundo vindouro. Eu vou falar sobre isso no próximo estudo. O mundo vindouro. O que é o mundo vindouro, pastor? Você ficou curioso sobre o mundo vindouro? Você ficou curioso que tudo daquele sistema mosaico, né, de leis, teria que passar aquele aion, teria que chegar ao fim? Por quê? Porque o mundo, olha só a expressão, mundo vindouro, ele é eterno. O mundo vindouro é eterno. E esse sistema mosaico de mundo que a religião evangélica apresentou como o fim do mundo, o fim do cosmo, o fim do planeta Terra, o fim das pessoas, iriam todo mundo entrar em pânico, em loucura, pandemia, né, catástrofe, acidentes, terremotos, maremotos. Pastor, isso é fim do mundo? Não, não é. Fim do mundo é isso que eu lhe ensinei aqui. É isso que eu lhe apresentei. É o fim de um sistema religioso mosaico. Qual o símbolo maior do sistema religioso mosaico que findou? O templo. Quando caiu em 70, quem veio sentenciar? Jesus, o Filho do Homem. Ele veio em juízo para acabar com o maior símbolo religioso, com a religião, com o sistema mosaico religioso. Então este mundo acabou. E o que é que chegou agora? O que é que se apresentou para nós? O mundo vindouro. Você já ouviu falar sobre o mundo vindouro? Quer saber? Dá um like. É interessantíssimo. É muito gostoso falar sobre a escatologia atualizada.
A escatologia atualizada, certo? Agora, a escatologia religiosa é tudo para um ano. Só Jesus sabe, né? Falta até fôlego para falar com quantos anos falta para acontecer. E eu digo mais, não vai acontecer. Os últimos dias, não vai acontecer. Princípio das dores, não vai acontecer. A grande tribulação, não vai acontecer. A vinda de Jesus, não vai acontecer. Por quê, pastor? Porque esse mundo já passou. Tudo já aconteceu. Já estamos vivenciando, já estamos presenciando, já estamos dentro do mundo vindouro. Quer saber? Próximo estudo, na terceira parte, dá um like, você vai gostar. Você não pode perder. Compartilha, né? Dá um like aí, me ajuda no canal, me ajuda mesmo. Vai passando para os teus amigos, tuas amigas religiosos, católicos, aqueles que estão desesperados, sabe, que estão fora da igreja, né? Vai passando, porque Jesus os ama, né? Porque eles estão no mundo vindouro, né? Eles também são escolhidos, né? A religião lançou-os fora, mas Jesus não lança. Jesus disse, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu os lançarei fora. Mundo vindouro, quer saber? Me ajuda aí. Em primeiro lugar, em oração, e depois dá o like, compartilha, se inscreva no canal, manda a brasa, manda a semente, vai passando essa semente, que é bênção de Deus, para libertar os crentes da religião evangélica, da tradição católica, em nome de Jesus Cristo. Que Deus continue te abençoando, conto com você e até o próximo estudo, querendo Deus, em nome de Jesus.